Olá pessoal, aqui é a Ana Flávia, professora de Ciências, e nesse vídeo eu vou falar sobre a semana 2 do PET Volume 1, que é sobre nutrição. Então, esse vídeo é uma explicação do conteúdo. Se você quer saber sobre as atividades, tem vídeo aqui também no canal, é só você ir lá e acessar. Então, pessoal, antes de começar, se inscreva, deixe seu like, ative os sininhos, assim você me ajuda a fazer este canal crescer. Então, pessoal, o que nós podemos falar sobre nutrição? Então, uma alimentação, o alimento, né, que vai nos nutrir, que vai nos deixar nutrientes no nosso corpo, é uma alimentação que vai atender a esses nutrientes. Ou seja, são os nutrientes que nós precisamos para o nosso corpo funcionar bem. Então, esses nutrientes, eles são super importantes para manter as funções do nosso corpo, a prevenir as doenças, ou seja, ter uma boa imunidade, nosso crescimento, principalmente de crianças e adolescentes, e desenvolvimento do nosso corpo. Então, para o nosso corpo funcionar bem, ele precisa estar bem nutrido, ou seja, precisa ter os nutrientes adequados para cada um dos indivíduos. Então, nós vamos falar agora de um grupo de alimentos que a gente chama de alimentos energéticos. Os alimentos energéticos são os carboidratos, que são conhecidos como os açúcares, e os lipídios, conhecidos como os óleos e gorduras. Então, vamos falar um pouco mais sobre os carboidratos. Os carboidratos são alimentos com base de trigo, ou seja, o pão, o biscoito, as massas que fazem macarrão, todas são feitas à base de trigo. Os tubérculos, como por exemplo, a batata, o arroz, ele também é um tipo de carboidrato. As massas, como eu já havia falado, né, os doces e guloseimas. Então, os carboidratos são esses açúcares. E muitas vezes a gente tem, alguns têm um gosto até mais salgado, como por exemplo arroz, as massas, né? E a gente não associa que é um açúcar. Mas sim, eles na sua composição têm bastante açúcar. A batata tem bastante amido, que é um tipo de açúcar, né? O açúcar que a gente mais tem no nosso corpo, que o nosso corpo mais deseja, é a glicose, que é um tipo de açúcar. Mas existem outros tipos de açúcar, como por exemplo a frutose, que é um tipo de açúcar das frutas. Então, eu falei um pouquinho aqui no geral sobre carboidratos para vocês. E vamos falar também de outro grupo energético, que são os lipídios. Então, os lipídios a gente pode dizer que são os alimentos ricos em óleos e gorduras. Então, exemplos para vocês: a carne vermelha, o abacate, as castanhas, sementes e o azeite. São exemplos de óleos e gorduras que são chamados de lipídios, que também são alimentos energéticos, assim como os carboidratos. Agora, falando um pouco sobre os alimentos chamados de alimentos reguladores. Então, podemos dizer que são alimentos ricos em vitaminas, ricos em sais minerais, fibras e águas. Eles são super importantes para fazer o nosso corpo funcionar bem. A gente tem uma boa imunidade, ou seja, proteger o nosso corpo contra doenças e outros problemas. Também vamos ter um outro grupo de alimentos que a gente chama de alimentos construtores. Então, são alimentos ricos em proteínas. Então, eles são presentes em todos os tipos de carnes, ovos, peixes, leite e seus derivados, ou seja, queijo, iogurte, entre outros. Também encontramos proteínas em alguns vegetais, como por exemplo, principalmente grãos. Então, a gente vai ter em lentilha, ervilha, soja, grão de bico. São partes dos alimentos construtores. E nessa parte, eu queria dizer por que a alimentação é tão importante. Então, os nutrientes que a gente obtém a partir desses alimentos, né, eles vão agir nas nossas células, que são a menor parte do nosso corpo, essas células, que vão garantir o funcionamento dos nossos tecidos, dos nossos órgãos. Então, por exemplo, de tecidos. Então, tecido aqui da pele, os órgãos, coração, pulmão, estômago e outros. Então, a nutrição, né, você se nutrir, envolve o trabalho de 3 sistemas juntos, unidos, que vão ter vários órgãos diferentes. Esses sistemas, eles dependem um do outro, então a gente chama de sistemas interdependentes. Então, quais são esses sistemas? O digestivo, que vai promover a digestão dos alimentos do nosso corpo, o respiratório, que vai fornecer, né, a troca gasosa no nosso corpo, a gente vai tirar o gás carbônico e inalar o oxigênio. E também nós vamos ter o sistema circulatório, né, que vai promover
com que esse sangue rico em oxigênio que a gente teve na respiração consiga chegar no restante do nosso corpo. Então, pessoal, falando agora um pouquinho sobre o sistema respiratório. Então, a gente tem um sistema respiratório formado por órgãos. Então, por exemplo, nossa laringe, nossa faringe, nós vamos ter os nossos pulmões, o nosso diafragma aqui embaixo, que é um músculo que vai ajudar o pulmão a encher de ar e esvaziar de ar. Então, pessoal, nos pulmões é o local onde vai ocorrer a troca gasosa entre o oxigênio e o gás carbônico. Mas não é especificamente assim no pulmão todo. Essa troca gasosa entre oxigênio e gás carbônico, ela vai ocorrer num negócio que a gente chama de alvéolos. Então, vamos mostrar para vocês. Quando a gente está em processo de respiração, a gente vai ter os brônquios e os bronquíolos. Esses alvéolos estão dentro desses bronquíolos, que aparecem aí no final da imagem para vocês. E nesses bronquíolos tem os alvéolos, que é o local onde vai ocorrer a troca gasosa. Então, vai aparecer aí agora o local onde ocorre a troca gasosa, que a gente chama de hematose, né? Essa troca. E ela vai ocorrer nesses alvéolos, nesses pequenos saquinhos, que são ricos em vasos sanguíneos. Falando agora um pouquinho sobre o sistema circulatório. Então, ele é formado pelos vasos sanguíneos, que são as veias, artérias e capilares. Que capilares são veias bem fininhas. E o nosso coração, né? Então, o sangue que é rico em nutriente, que veio da digestão, da respiração, que tem muito oxigênio, é conduzido para as células do nosso corpo, para que o nosso corpo tenha esses elementos essenciais, né? Os nutrientes e o oxigênio, para que o nosso corpo funcione bem. Então, as células funcionando bem, os tecidos funcionam bem, os nossos órgãos e os nossos sistemas, né, como respiratório, circulatório, digestório, tantos outros que nós temos, funcionem e fiquem juntos, trabalhando em conjunto, né, uma forma de serem interdependentes. Agora falando um pouquinho sobre o digestório. Então, o sistema digestório ele vai realizar a digestão dos alimentos através de enzimas chamadas de enzimas digestivas. Essas enzimas vão ter um papel de quebrar, tornar os alimentos em pedaços cada vez menores, desde o momento que a gente ingere o alimento pela boca, para que esses pedaços menores eles possam ser absorvidos pelo nosso intestino e no intestino eles possam ir para o local que é necessário no nosso corpo, principalmente a nossa corrente sanguínea, né? O sangue consegue levar esses nutrientes para o restante do nosso corpo. E agora falando um pouquinho sobre metabolismo. Então, nas células, né, que é a menor parte do nosso corpo, e a gente tem milhares de células, vai ocorrer o metabolismo. Então, os nutrientes vão cumprir as suas funções de energia, de regulação, de construção. E essas atividades elas são super importantes para a produção de energia e pela reação do oxigênio com a glicose, tornando o nosso metabolismo ativo. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Lembre de deixar o seu like, de se inscrever, compartilhar esse vídeo com um amigo, assim você me ajuda a fazer este canal crescer. E até semana que vem. Tchau, tchau!